Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Um ótimo domingo, reinando e triunfando em graça e descansando no eterno. Quero convidar a você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, é gratuito, não se paga nada. Apenas aperta lá em cima da palavra se inscreva, aperte também o sininho, dê um like e divulgue e compartilhe. Vamos fazer este canal crescer para que centenas, quem sabe de milhares de outras pessoas também possam serem alcançadas com o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que nos foca no Cristo ressuscitado, o Evangelho que nos faz descansar, reinar e triunfar em graça, que nos faz entender a liberdade plena e total no Cristo ressuscitado e confiar 100% nele, plenamente nele, para o louvor da sua glória. Eu quero, na manhã, quase já tarde deste domingo, dia 3 de outubro, né? Primeiro domingo do mês, compartilhar uma palavra sobre o tema: os religiosos frequentam os templos com medo de irem para o inferno. Esse é o tema da palavra que vamos, na manhã deste domingo, trazer para cada um de vocês. Dentre muitos pavores que os crentes têm e que os leva a se tornarem membros dessas instituições religiosas, a serem frequentadores assíduos desses lugares que são templos, né, que eles chamam de igreja, é o inferno. Eu tenho uma mensagem no meu canal que eu falo que, dentre várias coisas que levam as pessoas a se tornarem membros das instituições religiosas, eu falo do devorador, eu falo medo da morte, medo do inferno e medo do diabo. E hoje eu quero tratar especificamente desse medo dos crentes de irem para o inferno. Quando todos nós vamos para o inferno, porque inferno, no seu significado literal, real, genuíno, original, é sepultura. E todos nós vamos para a sepultura. Vamos voltar ao pó. Então, vamos para o inferno, que traduzido quer dizer sepultura. Mas a religião, ela intimidou as pessoas, e aí não somente os seus membros, os seus seguidores, mas também todas as pessoas. Porque mesmo aquelas pessoas que não são membros de uma instituição religiosa, elas têm medo também de irem para o inferno. Eu mesmo já ouvi de muitos: eu ainda vou para a igreja, eu ainda vou frequentar uma igreja. E muitos têm feito isso, já quase no final da sua vida, achando que se tornando membro de uma igreja, isso o impedirá de ir para o inferno. Não o inferno sepultura, porque todos nós para lá iremos, mas o inferno criado pela religião, esse lugar que eles dizem que é de fogo, aonde aqueles que rejeitarem a Cristo como Salvador, aqueles que não forem batizados na religião, aqueles que não se tornarem membros da instituição religiosa, um dia irão. Porque o céu está reservado somente para estes que se tornam membros das instituições religiosas, que pertencem
a uma denominação evangélica. Se você não for de lá, você não vai para o céu. O seu destino é o inferno. É assim que eles ensinam. E eu posso falar disso com muita propriedade, porque friso, sempre lá vivi quase 50 anos, ouvindo e às vezes até ensinando isto para os crentes, porque o sistema me fez crer, me fez acreditar que todas essas pessoas que não fossem evangélicas, elas iriam para o inferno. Então, isso tem se tornado um pavor para os religiosos, um tormento para os religiosos e o da religião e o das religiões. Esse inferno, ele foi inventado para causar medo e pavor. Então, as pessoas que lá estão, que lá frequentam, que lá pertencem, têm medo desse terrível lugar. Inferno apavora as pessoas. Inferno traz medo para as pessoas. Tem muitos que chegam a ser rígidos com aqueles que não fazem parte do meio em que ele pertence, dizendo sempre: você vai para o inferno se você não aceitar Jesus como seu Salvador, se você não se tornar membro de uma igreja, você vai para o inferno. Então as pessoas se submetem a essa prisão. Elas vivem com fardos pesados sobre os seus ombros. Elas vivem aprisionadas nesses lugares, seguindo os preceitos dos homens, os seus ensinamentos, fazendo tudo aquilo que os seus líderes religiosos dizem que as pessoas têm que fazer. Então, elas estão lá vivendo uma falsa liberdade. Porque se você perguntar a elas, elas dizem que são livres, que têm liberdade em Cristo. E chega até a citar referências bíblicas referente ao tocante à liberdade. Porque essas pessoas acreditam que mesmo estando lá, elas vivem livre em Cristo. Quando na prática nós vemos que não vivem a plena liberdade no Cristo ressuscitado. Nesses lugares há teólogos, e os teólogos e os professores da tão famosa escola bíblica dominical, os leigos, eles ficam reproduzindo isso que foi inventado na Idade Média pelo Império Romano. E a Igreja Romana também tem participação nisso, tem culpa nisso, sem provarem na Bíblia onde está escrito tal inferno no original. Na tradução, sim. João Ferreira de Almeida era um padre, e foi ele que traduziu, e ao traduzir intencionalmente, para que as pessoas continuem e se tornem presas desse sistema religioso, ele traduz esta palavra para inferno, ao contrário de colocar sepultura. Essa é a arma mais letal criada por eles em todo o tempo, que amedrontam e amedronta até aos dias de hoje as pessoas. As pessoas têm pavor do inferno. Elas dizem que só vão para o céu e deixarão de ir para o inferno aqueles que pertencem às instituições evangélicas, aqueles que têm os seus nomes escritos, arrolados na membresias dessas instituições,
aqueles que se submetem aos preceitos dos homens, as normas, que seguem os rituais, as liturgias e praticam os cerimoniais. Sim, esses vão para o céu. E ao contrário disso, irão para o tal inferno. Inferno, querido, na Bíblia, Sheol, que é em hebraico, quer dizer sepultura. Hades, grego, quer dizer sepultura. É o lugar que todo o corpo desce à terra. Ali em Jerusalém tinha um lugar que chamava Geena, um lugar onde se queimava os lixos. E as pessoas, então, que não praticavam as leis e que eram julgadas pelo sacerdote, elas iam também para esse lugar chamado Geena, para esse inferno, aonde as pessoas eram queimadas. Então, eles sustentam essa doutrina usando a palavra inferno, ao contrário de sepultura, o lugar para aonde todos nós iremos. Querido, você é um eleito, você é um predestinado, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Ninguém te arrebata das suas mãos. Você é filho de Deus. E Deus, como Pai, jamais criaria um lugar como esse que a religião ensina para destinar os seus filhos. Porque a religião diz, se você pertence a ela, você é filho de Deus. Se você não pertence, você não é filho de Deus. Quem decide isso é a religião, são os religiosos, são os líderes religiosos. Eles é quem decide isso. Quem somos nós para escolhê-lo? Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele quem nos predestinou. Antes da fundação do mundo, estávamos em espírito com Ele. Até que um dia Ele nos trouxe a carne, para que o nosso espírito fosse revestido de carne, para que então vivêssemos aqui, reinando e triunfando em graça, vivendo o seu reino aqui, até que um dia iremos retornar num corpo glorioso para Ele, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele nos vê em espírito e não nos vê na carne. Nós não vivemos na prática da carne, porque nós temos a mente de Cristo, porque nós somos espirituais e não somos mais carnais. Cristo vive em nós. E então, nós sabemos que o Espírito está sempre pronto. Então, nós não fazemos a vontade da carne, porque somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. E como os filhos de Deus, um dia vamos voltar para o lugar de onde nós viemos, e assim estaremos para sempre com Ele. Portanto, fica aí neste domingo esta pequena palavra para nossa reflexão. O inferno tem sido um tormento para os religiosos. Os religiosos frequentam o templo com medo de irem para o inferno, achando eles que simplesmente pelo fato de terem um dia levantado as suas mãos, dizendo, aceitei Jesus como meu Salvador, e passado pelo processo do batismo nas águas, e por mensalmente participar da Páscoa, que eles chamam de ceia,
sem os ingredientes da Páscoa, que não é um pedaço de pão e um suco de uva. A Páscoa tinha outros ingredientes. E fica todo mês fazendo em memória de quem está vivo, porque Cristo vive, Cristo ressuscitou. E eles lá fazem isso dizendo, fazer isto em memória de mim. Memória de quem morreu, de quem está morto. O nosso Cristo é o ressurreto, o nosso Cristo é o ressuscitado. E então as pessoas fazendo isso, praticando essas coisas, então elas são filhas de Deus, elas são salvas. E quem estiver fora desse contexto religioso, vão para o inferno. Querido, rompa com esse sistema religioso. Viva 100% a plenitude da graça de Deus. Confie 100% em Deus. Volte-se totalmente para Deus. Ele é tudo em todos. Coloque Deus como o centro de tudo na sua vida. Reconheça a primazia que é somente dele. Reconheça que toda honra, poder, glória, domínio e louvor é dele, pertence somente a ele. Não exalte o homem. Não reconheça o homem como nada. Não se submeta aos homens, porque eles têm seus interesses, têm as suas conveniências. Eu costumo dizer que se não tivesse nesses lugares ofertas e dízimos, a maioria desses que se dizem líderes religiosos, eles não seriam líderes religiosos. A grande maioria está lá por causa do dinheiro, fazendo desses lugares comércio, arrancando das pessoas tudo o que eles possam arrancar. Não existe uma reunião nesses lugares sem que se toque em dízimo e em oferta. São campanhas, levando o povo a barganhar, dizendo para o povo que se eles contribuírem, que se eles derem, eles serão abençoados. Enquanto a palavra diz que nós já somos abençoados por Ele. Tudo o que tinha que ser feito, Ele fez. É questão de crer, de acreditar, de andar e viver pela fé, de tomar posse de todas essas coisas, reinar e triunfar em graça e descansar no Senhor. Isso sim é graça de Deus. Isso sim é servir a Cristo em espírito, é ter a sua mente e estar voltado e focado nas coisas do alto, nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Nesses lugares, eles levam as pessoas a serem materialistas, a buscarem as coisas aqui da terra, quando a palavra de Deus diz: não busqueis as coisas daqui da terra, aonde a traça rói, mas buscai do alto, de cima, as coisas dos céus, as coisas de Deus. E enquanto você aqui viver, Ele cuida de você, porque Ele é o seu pastor, e Ele sendo o seu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. Experimente viver o Evangelho da graça de Deus. Experimente deixar que Ele conduza a sua vida. E você vai ver o que é viver pela fé. Não pelas coisas que se veem. Não pelas coisas que se veem. Não por vista. Na graça de Deus nós tomamos posse. E por isso que nós vivemos cada dia triunfando, reinando e descansando no Senhor. Fica aí esta palavra. Não deixe que essas coisas te aprisionem. Não tenha medo do inferno. Nós vamos para lá. Porque inferno quer dizer sepultura. Ninguém escapará da sepultura. Todos nós um dia voltaremos para lá ou retornaremos para lá. E esse inferno
criado pela religião, que tem sido tormentos de muito, isso é para te aprisionar. É para te aprisionar. É para te levar a ser escravo, a viver preso nos rudimentos dos homens, nos preceitos deles. E eles terem uma autoridade, aspas, sobre você. E fazer de você aquilo que eles bem entenderem. Iludindo vocês com cargos, com posições. E não ensinando a vocês que Deus é espírito. E que Deus se adora em espírito e em verdade. Que o culto a Ele é racional. Que nós não precisamos de um templo de 4 paredes para adorá-lo, porque nós o adoramos em todos os lugares, como eu já disse, Ele é Espírito, e importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. É 24 horas por dia na rua, aonde estivermos, nós vivemos o tempo todo em adoração ao Pai que é Espírito. E o nosso culto é racional. Fica aí esta palavra. Não tenha medo da morte. Não tenha medo do inferno. Não tenha medo do falso devorador que eles dizem que é o diabo. E não tenha medo do diabo. O diabo é a nossa carne. É isso aqui, ó. Não faça a vontade da carne. Submeta-se à vontade do Espírito. Porque você é guiado como filho de Deus e dirigido pelo Espírito Santo. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.